Olá, meus queridos irmãos, irmãs, meus amigos queridos. É um prazer poder falar com vocês nesse momento. Sou o pastor João Batista, da nossa Igreja Adventista da Promessa, aqui da cidade de Santiago, no Chile. Aqui estamos há 5 anos e, graças a Deus, aqui trabalhando, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Bom, nessa oportunidade, diferente de todas as mensagens que eu tenho aqui nesse canal, dá uma miradinha aqui, canal Palavra Sencilla e Pura, está em espanhol, significa palavra simples e pura, no português, ok? Bom, o que acontece, meus amigos, meus irmãos? Hoje eu estou gravando em língua portuguesa porque atendendo ao pedido de umas pessoas que estão muito desejosas, necessitadas de que eu presente esse estudo bíblico. É um estudo bíblico. Hoje não é uma pregação, é um estudo bíblico. Esse estudo bíblico, ainda que me foi pedido de forma bastante resumida, mas é um assunto longo, é um assunto complexo, então eu farei em 3 vídeos. Este é o primeiro, depois terá um segundo e um terceiro. Vai ser longo esse estudo. Tomara que vocês que me pediram tenham paciência de assistir todos os vídeos até o final e que o Espírito Santo vos abençoe para que aprenda bastante. E juntos aqui vamos aprender muito, amém? Pela palavra de Deus. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Vamos tratar de um assunto muito sério sobre a abstinência de alimentos impuros, mas eu vou me restringir somente em falar das carnes, tá? Seja de animais, de aves, de répteis, peixes, etc. Tá bem? Vamos orar a Deus? Senhor, em nome de Jesus oramos. Te pedimos muito, Pai, em nome de Jesus, Tua graça, Teu favor sobre nós agora. Sobre mim, que vou ministrar esse estudo, sobre todas as pessoas que vão assisti-lo. Seja agora, nesse tempo, quem sabe no futuro, quando estiver acessando este vídeo, que sejam abençoados pela palavra da verdade, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Este é um tema doutrinário, é uma doutrina bíblica, saudável, verdadeira, irrevogável, que não foi crucificada na cruz com Cristo, como querem muitos dizer. Mas não basta eu te afirmar isso, eu tenho que demonstrar biblicamente. Porém, antes de entrarmos diretamente no assunto, no tema, é necessário fazermos aqui algumas aclarações, ok? Por quê? Eu leio um texto bíblico, e se esse texto bíblico está no Novo Testamento, então todos dizem, ok, que bueno. Pero se está no Antigo Testamento, o que dizem? O Antigo Testamento foi abolido. Jesus cravou na cruz, a lei foi cravada na cruz, foi abolida. Está seguro disto? É importante que tu, meu amigo, minha amiga, não seja somente um papagaio repetindo o que você tem ouvido por aí. Você pode tomar a Bíblia e afirmar que esse mandamento foi abolido usando a Bíblia? É claro que você que não concorda com esse mandamento vai dizer que sim. Porém, os textos bíblicos que você utiliza para avalizar esta tua afirmação estão sendo bem compreendidos por você? São perguntas talvez provocativas, porém inevitáveis, certo? Eu não quero desrespeitar a fé de ninguém, a forma de crer de ninguém, mas eu quero aqui, com a humildade de Cristo e na autoridade da sua palavra, em nome de Jesus, quem sabe proporcionar para você a oportunidade de ver a coisa de um outro ângulo, de quem sabe interpretar os textos bíblicos que têm servido para você dizer que a lei foi abolida, interpretá-los adequadamente agora, amém? Por isso eu quero primeiro começar falando de uma outra doutrina, de um outro estudo, mas que é muito necessário para que o estudo da abstinência de alimentos impuros seja claro para você. Será que a lei realmente foi abolida? O Antigo Testamento realmente foi abolido?
Os 39 livros do Antigo Testamento foi abolido? Ou você quer que ele tenha sido abolido somente por causa desse mandamento? E talvez um outro mandamento, que é o dia do Senhor, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Normalmente, por causa desses dois mandamentos, querem que o Antigo Testamento inteiro tenha sido abolido. Por quê? No Antigo Testamento está muito mais claro a ordem, a proibição. No Novo Testamento está a confirmação de tudo isso. Então, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento, podemos claramente comprovar e demonstrar a vigência deste mandamento de Deus, que é pecado comer as carnes que Deus diz na Bíblia que são imundas, que são abomináveis, ok? Não saia desse estudo, não comece a me apedrejar agora até que chegue no final. Isso é o mínimo que se espera de um sincero estudante da palavra de Deus, tá bem? Não tire aí conclusões precipitadas, vamos junto caminhar. Quero te mostrar um texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, queridos. Pedro, que viveu algumas décadas ainda depois que Jesus subiu ao céu. O apóstolo Pedro jamais disse que o Antigo Testamento foi abolido, mas de jeito nenhum. Na verdade, ele fala tudo o contrário. Bom, no capítulo 1 da sua segunda carta, ele disse assim, versículo 20 e versículo 21. Veja que interessante. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não dá, segundo o apóstolo Pedro, para tomar um texto da Bíblia e interpretá-lo e fazer uma aplicação ao nosso bel prazer. Eu gosto muito de carne de porco. Bom, então o Antigo Testamento foi abolido e assim eu posso comer minha carninha de porco tranquilo, aquela linguicinha caprichada. Bom, queridos, não dá. Mas alguém disse que foi, e daí? Vamos analisar o que os apóstolos disseram, o que o próprio Jesus fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre si mesma, tá certo? Isto é muito sério, é tão sério. O próprio apóstolo Pedro, ele fala para nós algo assim, queridos. Falando disto, como em todas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ele está falando das cartas de Paulo. Alguns leem e assim de repente interpretam como querem. Por exemplo, tomam a carta aos Gálatas. Paulo fala muitas vezes a respeito da lei. E aí disse que a lei já foi interrompida e foi abolida. Queridos, ele está falando da circuncisão. Ele está falando dos sacrifícios que eram oferecidos de animais ao Senhor, a circuncisão que era realizada no homem desde o seu 8º dia de nascimento, ou de um estrangeiro que quisesse se achegar a Deus tinha que ser circuncidado. Desse tipo de lei, não podemos pôr a lei de Deus inteira toda no mesmo pacote e falar assim, na cruz Jesus aboliu todas essas leis. Não, a circuncisão, sacrifícios de animais, o derramamento de sangue de animais, a aspersão de sangue de animais nas pessoas, tudo isso, obviamente, Jesus cumpriu em sua própria morte, em seu sacrifício eterno oferecido a Deus. Mas é uma insanidade teológica, é uma aberração teológica dizer que a lei de Deus inteira foi abolida.
Isso é um equívoco grande. Por exemplo, pode matar? Não, obviamente, isso é lei de Deus. Pode roubar? Não. Pode adulterar? Não. Pode mentir? Não. É lei, querido, isso é lei de Deus. Então, antes de você dizer, ou alguém tentar te convencer, a lei foi abolida, pode comer carne de porco. Cuidado, que tem a ver a lei da abstinência com a morte de Cristo. Todas as leis cerimoniais, todos os rituais que apontavam para a cruz, que representavam a morte de Cristo, como o sangue dos cordeiros derramado representava o sangue de Cristo derramado na cruz. Tudo isso foi interrompido. Agora, que tem a ver não comer carnes imundas com o sangue de Cristo derramado na cruz? Por favor, Cristo não morreu para mudar o nosso cardápio alimentar, queridos. De nenhuma maneira, tá bem? De nenhuma maneira, tá certo? Vamos continuar. Bom, mas eu quero ver o que mais que os apóstolos falam sobre isso, tá certo? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz assim, ou melhor, 16 e 17, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa, queridos, para ensinar, para redarguir, repreender, para corrigir-nos. Qual a parte da escritura? Toda a escritura. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está falando de lei. Não somos salvos pelas boas obras, não somos salvos pela lei. Somos salvos por Jesus, mediante a fé nele, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas para toda boa obra. Está entendendo? O apóstolo Paulo está dizendo isto. O mesmo Paulo que falou tanto da lei na carta aos Gálatas, e muitos pensam que está abolindo a lei. Ele está dizendo, saiba diferenciar uma coisa da outra. O fato de termos que guardar a lei de Deus não significa que temos que continuar sacrificando animais, fazendo circuncisão e estas coisas todas, tipicamente do judaísmo. Entende? Bom, o mesmo apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos 15, verso 4, ele disse, porque tudo que dantes, que antigamente foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Escrituras, assim eram chamados todos os livros do Antigo Testamento. Não existia essa nomenclatura, Novo Testamento e Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento era chamado Escrituras. O Novo Testamento ainda não existia, estava sendo escritos e provavelmente seus escritores não sabiam que seriam eles juntados, todos os livros, e formado o que conhecemos como Novo Testamento. Porque para eles, os livros sagrados eram as Escrituras. E aqui Paulo disse que para o nosso ensino foi escrito. Nela, na Escritura, encontramos a esperança que precisamos, queridos. Veja só, não dá para discutir com os apóstolos e muito menos não dá para discutir com Jesus, de quem os apóstolos aprenderam tudo o que eles ensinaram. E Jesus o que fala sobre isso? Em Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Queridos, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus disse que não
Ele não aboliu a lei ou os profetas. Lei e profetas, ele se refere a todos os livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da lei, escrito por Moisés, e os demais livros, os outros 34 livros, são os profetas, 39 livros. Amados, Jesus não aboliu de nenhuma maneira. Capítulo 5 de João, no versículo 39, ele está aqui numa palavra afirmativa. Ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Queridos, as Escrituras. Jesus está aqui de forma concordante, positiva, deixando claro o que pensavam eles. Jesus não está contrariando, antes afirmando, confirmando sua crença que nas Escrituras eles encontram vida eterna. Mas Jesus Cristo disse, e nelas, elas apontam para mim, elas falam de mim, testificam de mim. Jesus não está abolindo o Antigo Testamento, até porque a Bíblia que eles usavam era o Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus usou é o Antigo Testamento. Às vezes que Jesus leu um texto da Bíblia, como em Lucas 4, por exemplo, ele leu o Antigo Testamento. A Bíblia que os apóstolos utilizavam era o Antigo Testamento. Cuidado, meus irmãos. Não se precipitem em dizer que foi abolido. Também, se alguém está tentando te convencer disso, não caia nessa enganação. Cuidado. É melhor tu dar ouvidos ao que disse Jesus, ao que disse o Espírito Santo através dos apóstolos. Ok? Através dos profetas de Deus. Através da Bíblia Sagrada. Bem? Então, antes de sair acreditando em tudo que dizem por aí, antes de sair acreditando no que eu estou te dizendo, preste atenção, vê se a Bíblia realmente afirma isso. Então eu vou mostrar para vocês, nesta primeira parte do estudo, o que a Bíblia fala sobre alguns tipos de carnes. Deus proíbe comer algum tipo de carne? Sim, Deus proíbe abertamente, da forma mais aberta e clara possível. E nunca foi mudado esse mandamento, nunca foi abolido, jamais. Nesse estudo de hoje, eu já terminei essa parte preliminar, mostrando que o Antigo Testamento não foi abolido, tá bem? Que a Bíblia inteira está em vigor nas palavras de Jesus e dos apóstolos. Agora eu vou te mostrar o que ensinou o Senhor ao seu povo. Que é pecado comer alguns tipos de carne, que é abominação, ok? Depois, na segunda parte, porque esse estudo terá 3 vídeos, na segunda e terceira parte, eu vou estudar com vocês os textos bíblicos que muita gente usa para dizer que esse mandamento foi abolido. Por exemplo, o que fala em Mateus 15, Marcos 7, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca. Estão usando esse texto para convencer você que pode comer qualquer coisa? Meu amigo, minha amiga, estão te enganando? Ou é uma pessoa que está enganada também e não tem má intenção, mas está te enganando. Ou é uma pessoa má e cruel, um lobo devorador que quer te levar para o mau caminho. Seja um ou outro caso, não importa. Se você cair nessa armadilha, você vai se perder. Cuidado. Então, estão te dizendo também, vai no açougue e compra tudo o que quiser sem perguntar. Opa, estão usando isso para te convencer. Vamos estudar esse texto também, na segunda e terceira parte. Estão dizendo para você, o que come para Deus come, o que não come para Deus não come, e dá graças a Deus por isso. Estão usando esse texto, está lá em Romanos 14, para te convencer que pode comer de tudo. Cuidado, pode ser um enganador, ou alguém que está enganado, te enganando também. Cuidado. Estão falando para você que
Deus disse, Pedro, levanta, mata e come, e havia animais imundos de tudo ali, opa, está lá em Atos capítulo 10, pode ser alguém que está enganado te enganando, ou um enganador querendo te enganar, cuidado, não caia nessa trampa. Vamos estudar todos esses textos, e eu vou te mostrar na Bíblia mesmo, que esses textos, na verdade, não contradiz o mandamento que proíbe comer carnes imundas. Esses textos só confirmam, queridos. Então não caia nesse engano, tá bem? Mas vamos ao livro de Levíticos, capítulo 11. Aqui encontramos o texto mais claro, mais assim, objetivo que trata disso, tá bem? Capítulo 11, se queira buscar na tua Bíblia aí, por favor, fica à vontade. Vamos ler versículo 1 ao versículo 8 nesse primeiro momento. Mas fixa agora a tua atenção no verso 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes. Quem falou? O Senhor a Moisés e Arão. Moisés entregou essa lei ao povo, mas não foi Moisés que legislou. Por isto é um grande equívoco dizer que isto aqui é lei de Moisés. Não, por favor, isso é lei de Deus. Deus legislou, Deus ordenou. O que fez Moisés? Moisés era o profeta, era o pastor daquele rebanho. Ele entregou a lei de Deus, ensinou ao seu povo. Não foi Moisés que inventou isso, querido amigo, minha amiga, tá bem? Bom, e o que falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes? Verso 2 ao 8. Falai aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remói ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. Eu li até o 8, ok? Depois vamos continuar. Aqui está tratando dos quadrúpedes, dos animais quadrúpedes. Queridos, não sei se você já percebeu, aqui tem uma regrinha básica aqui que ajuda muito a gente a identificar se podemos comer um animal ou outro, ou se não podemos comer. Por exemplo, aqui encontramos duas qualidades que nos ajudam a identificar um animal limpo, próprio para nosso alimento. Tem que ter a unha fendida. Dá uma olhadinha nesse porquinho bonitinho aqui. Essa criaturinha que Deus criou e que ele disse que é muito bom, mas ele nunca disse que é bom para nosso alimento. Não se engane, porque lá em Gênesis 1:31, Deus disse que era muito bom. Mas quando ele disse que é bom para alimento? Nunca. Ok? Tudo que Deus criou é bom. Mira então esse bichinho sorridente, bonitinho. Dá uma olhadinha na pata dele. A unha dele é um casco dividido em duas partes. Tem uma fenda. É disso que o texto está falando. Igual a unha do boi também. A unha do cabrito, do veado. Uma série de animais tem os cascos assim. Bom, se o animal tem essa qualidade, já é 50% do caminho andado. Quem sabe ele seja próprio para o alimento. O porco tem? Tem. Mas falta um. Tem que ruminar ou remoer. O que é ruminar ou remoer? Vamos tomar o boi como exemplo. Mira que boizinho bonito. Ele come, depois que ele comeu bastante, ele vai moendo ali, triturando o mato. Aí ele para de pastar. Aí ele fica aí um bom tempo trazendo de volta a sua boca, o que ele já triturou, aí ele traz de volta e ele vai mastigar de novo, mastigar, até que tornou uma pasta homogênea, aí ele vai engolir e vai para a digestão normal. O boi tem as duas coisas, a unha fedida e o boi remói. Mas o porquinho, vamos trazer o porquinho de volta, o porquinho não, ele tem a unha sim, mas o porquinho não remói.
Então, todo animal que tem essas duas qualidades pode comer tranquilo, querido. Pode comer sem problema. O porquinho não pode comer. E o que mais não pode comer? Ah, tem um monte de animais que não pode comer e tem um monte de animais que pode comer. Se tem unha fendida e não remói, é imundo. Se remói, mas não tem unha fendida, é imundo. Se remói e tem unha fendida, é limpo. Pode comer, Deus autoriza. O Deus Criador disse que estes pode comer. E o Deus Criador disse que os que não remói ou não têm unha fendida, estes são imundo. É uma abominação para vós. E aí? Porque um cara bonitão, com paletó caro e uma gravata, disse para você que Jesus aboliu na cruz, você vai acreditar nisso? Por favor, meu amigo, não corra esse risco. Pastor, e se eu chego numa casa e tem uma carne e eu não conheço essa carne? Ah, é do animal X, eu nunca ouvi falar nesse bicho, como eu faço? Ah, meu amigo, vai investigar. Graças a Deus, hoje em dia é muito mais fácil. Tem o Google, o tio Google aí, tio Google, vai pesquisar. Ah, não consegui. Então não coma. Ah, mas disseram que se eu não perguntar eu posso comer de tudo. Estão te falando de um texto lá de 1 Coríntios 10. Vamos estudar sobre isso, tá? Verso 25 e 27. Estão te enganando. Não se trata disso. Tem que perguntar sim. Se tu vai comer uma carne imunda. Não. E no final de tudo não pôde descobrir que carne é? Não coma, meu irmão. Ah, mas eu tenho 50% de chance de não estar comendo uma carne imunda. Exatamente. Mas tem também 50% de chance de estar comendo uma carne imunda. Ah, vamos ilustrar aqui. Mira aqui um copo de leite. Vontade de tomar esse leite. Outro copo de leite. Aqui 2 copos de leite. Cada um cheinho de leite, um leite branquinho, lindo e bonito. E se eu te disser que um desses copos está envenenado? Um é leite puro, o outro é leite com veneno. Um veneno também branquinho e que não tem sabor. A pessoa que tomar sequer vai perceber que tem veneno. Se não, 1 minuto depois, quando vai cair morto no chão. Você se arriscaria a tomar esse leite, morrendo de fome ou sede, e esse leite geladinho, apetitoso, tu se arriscaria? Sim ou não? Hã? Não, é claro que não. Se alguém te disser, um desses copos de leite está envenenado, você preferia seguir com sede ou com fome, certo? Claro, você não vai arriscar 50-50. Por que vai arriscar 50-50 em comer algo imundo? Porque quando a Bíblia diz comprar de tudo que tem no açougue sem perguntar, por causa da consciência, não está falando de carne imunda, mas isso é para a 2ª ou 3ª parte do nosso estudo, ok? Hoje vamos nos concentrar nos textos que Deus proíbe comer, tá? Então, tá clarito? Todo animal que tem unha fendida e que remói pode comer. Se não tem as duas coisas, tá imunda. Versículo 9 ao versículo 12. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Uau! Quem está falando isto? Versículo 1, queridos. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. Deus está falando. Eu prefiro ficar com o que Deus está falando. Tá? E Deus falou para a gente obedecer isso e nunca disse que isso foi abolido. Quem disse isso são pessoas que mal interpretam a palavra de Deus. Porque tem muita gente, queridos, que parece que vai morrer se não se parar de comer um porquinho. De todos os animais imundos, o porco é o mais famoso, né?
Porque não é só a carne do porco, faz linguiça de porco, salsicha de porco, salame de porco, presunto de porco, 1000 tipos de embutidos de porco, e porco, é a gordura do porco, o hambúrguer com porco, é tudo com porco. Não sei como não inventaram aí uma maçã de porco, cenoura de porco, não sei, pudim de porco, pelo amor de Deus. Tem gente que vai morrer se não comer porco. Faz falta no começo, sim. Eu comia porco antes de me converter. E na minha opinião é a carne mais saborosa, mais gostosa, os derivados dele. Mas graças a Deus que tem 1 milhão de outras carnes para comer. Não dá para morrer por causa disso. Agora, bom, alguns preferem a salvação, preferem o céu, preferem honrar a Deus, obedecer seus mandamentos. Outros preferem comer tudo que vem na teia, tudo que dá na teia, comer. Bom, não sei que tipo de pessoa é você. Eu prefiro a palavra de Deus do que a palavra dos homens. É melhor agradar a Deus que agradar o estômago. Bom, versículo, aqui a parte dos animais das águas. Veja isso. Tem escama, tem barbatana, pode comer. Pastor, e o camarão? Por favor, você já viu escama em camarão? Claro que não. Camarão tem barbatana? Não, ele tem um monte de tentáculos, de tendões, mas não tem barbatana. Ah, e uma lagosta? Ah, é a mesma coisa. E o siri? Siri tem escama? Tem barbatana? Não, meu amigo. Toda essa bicharada toda é imunda. Todos os crustáceos, os molúsculos, essa turminha toda aí, é tudo imundo. Das águas tu só vai comer mesmo peixe, meu amigo. Peixe mesmo, desse bichinho que com 2 olhinhos tem a barbatana para nadar com elas e que tem escamas, esse é o que pode comer. E o peixe de couro? Não, tudo que é de couro é imundo. Mas é tão gostoso, com certeza é. Mas você tem que tomar uma decisão. Você vai servir o teu ventre, teu estômago, teu paladar, a vontade de comer, ou você vai servir a Deus. Decida, meu irmão, vai ficar em cima do muro até quando? Ei, minha amiga, minha irmã, decida. Tu tem que tomar uma decisão na tua vida. Vai ficar até quando? Uma pessoa sopra uma tonteira no seu ouvido aqui, você pende para cá. Outro sopra outra bobagem aqui, você pende para lá. Por favor, põe sua mente, teu coração na palavra de Deus. Tá bom? Mas meu pastor, não sei o quê. Tá bom, siga. Se o teu pastor não está seguindo a Bíblia e tu está seguindo ele, tu tá perdido. Mas minha mãe, meu esposo, minha esposa, mas meu papai falou. Tá bom, tu é livre para seguir quem quer. Só que a palavra de Deus aqui é clara, tão clara como água cristalina. Decide aí. Vamos estudar todos os textos controversos que eu já citei aqui. Não saia, não desista desse estudo. Nós vamos entender tudo. Que entra pela boca não contamina. Vamos estudar esse texto. Você vai ver o que significa esse texto realmente. Levanta Pedro, mata e come. Vamos estudar, você vai ver o que significa. Nunca mais vão enganar você, meu irmão. Nunca mais, minha amiga, minha irmã, você será enganada. Mas pode comprar de tudo sem perguntar. Vamos estudar esse texto, você vai ver se não estava enganando você, tá bom? Vamos seguir aqui, porque a hora não para. Versículo 13 adiante, 13 ao 19. E das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantou-se e o chofrango. Chofrango não é frango, chofrango é uma águia marinha, ok? Chofrango. Bom, não é assim, show pra lá, não, é o nome do bichinho, é o chofrango, tá? É uma águia marinha. E o milhano e o abutre segundo a sua espécie. Todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, que é muito comum já aí no Brasil comer carne de avestruz, o mocho, o cuco, o gavião segundo a sua espécie, o bufo e o corvo marinho e a coruja, a gralha e o cisne e o pelicano e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. O morcego entrou aqui
no meio dessa turminha toda aqui, porque ele voa também, né? Então, ainda que não é uma ave, mas ele voa, tá aqui tudo junto. Querido, essa turminha toda aqui é imunda e sua espécie. Pastor, aí que sobra pra gente comer? Bom, quem tá aí no Brasil, eu vou facilitar muitas coisas. Sabe o que você pode comer? Pode comer galinha. E o marido da galinha, o galo. Você pode comer o frango, você pode comer o peru, o chester, pode comer, queridos, a galinha de Angola, pode comer a codorna e o ovinho da codorna. Você pode comer também a perdiz. Você pode comer essa turma toda aí. Não tem problema, mas essa turminha toda aqui que lemos e toda a sua espécie, ó, sai fora, porque é imunda. Que diz a palavra no final, é uma abominação. Não caia nesse engano. Não coma, querido. Ah, mas parece tão rico. Dá água na boca. Ok, dá água na boca agora, mas depois a coisa é fogo. Cuidado, tá bem? Cuidado. Agora veja isso, versículo 20 ao 23, pelo menos. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Que será? A abominação. Deus não dá volta não, ele fala assim na lata, na bucha, né? Direto e reto. É abominação. Você vai querer se meter a besta com Deus? Vai se perder, cuidado. É abominação. Como disse lá em Apocalipse 21, 27, não entrará na cidade santa, não entrará nela coisa alguma que cometa pecado e abominação, queridos. Ah, cuidado, rapaz. Abominação é idolatria? É prostituição? É comer carne imunda? Também é. Aqui está dizendo que é. Tá bom? Ok. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. Ok? E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Então, desses bichinhos todos aqui, o que podemos comer? Esses carinhas aqui, ó. Tá vendo? Pode comer esse grilinho saboroso, esse gafanhotinho aqui, esse bichinho aí pode comer. Se você quiser fazer como João Batista, pegar um melzinho silvestre, um melzinho caprichado, passar o bichinho no mel e comer, nenhum problema. Mas as outras bicharada toda, que voa, que anda em 4 pés, imundo, queridos, é imundo. Não coma porque é imundo. Agora, se você queira seguir lendo todo o capítulo, não há problema, pode ler melhor ainda. Eu já vou saltar para o verso 41 adiante, porque o relógio voa e eu quero tratar hoje com vocês, pelo menos, Deus proibindo comer. No outro vídeo, vamos estudar sobre os textos polêmicos que eu já te falei aqui. Agora, e por quê? Por qual razão não pode comer? Vamos ver. Mas Deus ainda vai falar um pouquinho dos répteis. Veja verso 41. Adiante. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Jacaré? Não. Cobra? De nenhuma maneira. Lagarto? De jeito nenhum. Calango? Lagartixa? Não vai comer esse bicho não. Isso é imundo, ok? Deus fala que é uma abominação. Verso 42. Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Verso 43. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contaminareis, para não serdes imundos por eles. Parece que Deus está falando sério ou não aqui, queridos? Verso 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 45.
porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não se podem comer. Quem falou? Deus, porque eu sou o Senhor. Queridos, Deus não está brincando não, a coisa é séria. Bom, alguns dizem, tá vendo, mas isso foi para o povo de Israel somente, esse mandamento aí, porque eu tirei vocês do Egito e tal. Opa, cuidado, meu amigo. A lei de Deus foi dada primeiro para Israel ensinar a todas as nações. Israel falhou. Agora se você faz parte da igreja, a igreja não pode falhar nessa, meu amigo. A igreja não pode falhar como Israel. Nós não podemos pisar na lei de Deus como esse povo. Temos que obedecer. Fomos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz e nos salvou. Não é por obras, não é porque guardamos a lei, mas uma vez que fomos salvos de graça para nós, porque para Jesus foi muito caro. Não podemos desprezar o preço que Jesus pagou por nossa salvação. Devemos obedecer a Jesus, porque já fomos salvos. Não para ser salvos, mas uma vez que fomos salvos, isso não significa que estamos livres de obedecer a lei. Pelo contrário, quando um réu está no tribunal de justiça e o juiz no final o declara livre, ele pode sair na rua agora desobedecendo a lei, matando, roubando, fazendo o que quer, porque o juiz diz que ele está livre da condenação? É claro que não, mais que nunca ele tem que ser fiel, porque ele já foi liberto da condenação. Assim somos nós. Jesus nos livrou da condenação do pecado. Para agora a gente querer viver de qualquer maneira? Não. A graça de Deus não significa permissão para pecar. Cuidado, não confunda, estão enganando você, querido. Estão te enganando, minha amiga. Cuidado, cuidado. Vou te mostrar que esta lei não foi dada somente para o Israel, não. Dá uma olhadinha no Gênesis capítulo 7. Deus mandou Noé construir uma arca. Chegou o momento de entrar na arca, mas Deus disse... Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Capítulo 7, estou lendo o verso 1 adiante. Agora verso 2. De todo animal limpo. O que é? De todo animal limpo. Queridos, isto aqui não foi uma semana antes de Deus tirar o povo do Egito, não. Isso aqui não foi uma semana antes de Deus dar a lei para o seu povo, não. Isso aqui foi séculos. Vários séculos antes, nem sonhavam que existia Israel. Aqui toda a humanidade ia ser morta e só sobraria Noé e sua família, e a partir deles surgiriam toda a raça humana de novo. Porém, já existe animal limpo. E se existe o limpo, existe o imundo, certo? Certo. E eu vou te mostrar. De todo animal limpo tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Aí depois Deus vai mandar o dilúvio, 7 dias depois. Queridos, já existiu animais limpos e os não limpos. Na linguagem do Levítico, são limpos e imundos. Em outros momentos, ele fala limpos e abomináveis. Você quer que Deus está falando com Israel aqui? Não, Deus está falando com Noé, queridos. Que vários séculos antes de existir Israel. Então, cuidado, esse tipo de coisa é que você ouviu alguém falar por aí, ou você leu em algum livrinho porcaria por aí, que está violando a palavra de Deus, desrespeitando o texto bíblico. Cuidado, tá bem? Presta atenção nisso, não cai nesse engano, por favor. Mas eu quero mostrar um texto muito interessante para você. Vamos dar um salto longe aí, porque já estamos quase para encerrar esse vídeo. Vamos dar um salto lá para Isaías capítulo 66. Livro do profeta Isaías, é um livro grandioso.
Em todo o sentido da palavra grandioso. Vamos para o último capítulo desse livro, capítulo 66. Muito bem. Vou ler já o versículo 15 ao 17. A minha Bíblia tem um subtítulo nesse capítulo que fala A refeição final dos rebeldes. Bom, na tua Bíblia tem um subtítulo também? Qual é? Comenta, põe nos comentários aí, tá bom? Versículo 15 ao 17. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, ou seja, com toda a humanidade. E os mortos do Senhor serão multiplicados, e os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, ou seja, os que fazem as oferendas nos bosques para suas deusas, seus deuses, os despachos, os feitiços, etc, as macumbarias, estou contextualizando. Aí diz assim, e os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Quem disse? O Senhor. Queridos, quem é macumbeiro, feiticeiro, que faz essas porcaria toda, junto com os que comem carne de porco e os demais roedores, todos serão consumidos. Deus vai entrar em guerra contra essa gente, Deus vai matar, Deus vai destruir, Ele virá com ira, com fogo, com furor. Ah, pastor, mas esse texto teve uma aplicação lá naquele tempo, naquelas nações, inclusive em Israel. Exatamente, mas esse texto também tem um viés escatológico, está apontando para o tempo do fim, e eu te demonstro isso, eu vou te provar isso. Não saia desse texto, dá uma corridinha um pouquinho adelante, dá uma olhada aí no verso 22, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar, ou seja, toda a humanidade salva, evidentemente, a adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, a palavra do Senhor está mostrando aqui o que Deus vai fazer no tempo do fim. Hoje Jesus, Ele trabalha, intercede por nós, é um mediador entre nós e Deus, mas naquele dia Ele virá com poder e grande glória, com furor, com ira, para os seus adversários, para os que o negaram, para os que pisotearem sua lei, desprezaram sua palavra. Mas ele virá cheio de amor, ternura, graça e bondade para seu povo, que o serviu fielmente, que o amou, que creu nele, que creu em seu sacrifício na cruz, que confessou a ele seus pecados, que se arrependeu, que abandonou a vida de pecado, de abominação. Aqueles, queridos, que não pisotearam sua lei. Aqueles que preferiram dar ouvidos à sua palavra que dar ouvidos a enganadores. Então, por favor, cuidado, vigia, não deixe ninguém enganar você, ok? Você acha que Deus está brincando aqui? Ele virá com furor, com ira, com sua espada. Ele vai repreender e com chamas de fogo. Bom, para mim essa palavra tem um peso extraordinário. Não me mete medo de Deus, me mete um respeito tão grande, um temor tão tremendo, que uma gratidão tão grande, porque Deus um dia aclarou em minha mente esta palavra, porque Deus usou outras pessoas para me ensinar essas verdades, porque algumas me ensinavam mentiras, e finalmente Deus pôs pessoas em meu caminho que me mostraram a realidade da palavra dele. Agora, antes de encerrar essa primeira parte, eu vou só relembrar você, amigo, minha amiga. Nós vamos analisar nos próximos 2 vídeos os textos bíblicos que muitos fazem polêmica. Ah, Jesus disse que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai. Ah, então eu posso comer tudo que eu quiser que não contamina. Não, Jesus nunca disse que você pode comer o que quiser porque não vai te contaminar. Nós vamos analisar o contexto desse texto
que está em Mateus 15, está também em Marcos 7. E você vai ver que estavam enganando você. Ah, Deus mostrou um lençol amarrado pelas 4 pontas com todo tipo de animal imundo e disse: Pedro, levanta, mata e come. Ah, Deus mandou Pedro comer, está liberado então? Foi abolido na cruz esse mandamento? Não, Deus nunca disse isso. Eu vou mostrar o contexto desse texto e você vai saber que estavam enganando você. Ah, mas aí Paulo disse, vai no açougue, no mercado e compra tudo o que quiser sem perguntar. Ah, então se eu não perguntar e comer... esse talvez seja um dos textos mais, assim, de forma mais ridícula que as pessoas interpretam mal. O texto não é ridículo, não é isso que eu disse. Os equívocos mais ridículos que existem talvez seja na interpretação desse texto. Ah, então eu não vou perguntar. Você vai lá, você está vendo um porco, ele tem cabeça de porco, ele tem olhos de porco, focinho de porco, a carne dele é de porco, ele tem a patinha de porco, aí você chega lá e você vê, é um porco. Ok, mas eu não vou perguntar se é porco, eu vou pedir, dá 1 quilo dessa carne aqui. Aí o açougueiro te fala, ah, mas é porco, eu não perguntei se é porco. Desculpa aí a ironia, tá bom? É que é muito engraçado, para não dizer que é trágico. Porque é trágico. Por favor, você acha que Deus é um tipo de tonto, de criança tonta para fazer um negócio desse? Não é criança é inteligente. As crianças têm mais sabedoria do que qualquer pessoa que pensa uma tonteira dessa, queridos. Então, vamos estudar esse texto no seu contexto, você vai entender que não tem nada a ver com isso. Tá certo? Está lá em Coríntios capítulo 10. Bom, que mais texto? Ah, o que come para Deus come, o que não come para Deus não come, e dá graças a Deus e tudo bem. Que tipo de Deus é esse? De que Deus a gente está falando? Porque o Deus da Bíblia não é assim não. O Deus da Bíblia é sim ou não. O que passa disso é do maligno. Que raio de Deus é esse que esse povo está servindo, gente? Que fala assim, ó, comer carne de porco é uma abominação. Mas se você quiser comer, não tem problema. O importante é você comer pensando em mim. Ah, por favor, a coisa vai só piorando. Bom, a gente vai estudar sobre isso nos próximos 2 estudos. São textos, alguns são mais curtos, outros são largos, e vamos analisar todos eles, tá bem? Largos não, longos, é que aqui no Chile, no espanhol é largo, mas no português longo, é que às vezes mistura a cabeça aqui. Esses textos, alguns são longos e a gente vai analisá-lo, vamos estudar certinho, tintim por tintim. Então, se você quer realmente saber a verdade, não fuja desse estudo. Se você chegou até aqui, você precisa ver a parte 2 e a parte 3 desse estudo, tá bem? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nos vemos no próximo. Eu vou tentar colocar o próximo vídeo, quem sabe hoje mesmo ou talvez amanhã. E depois também o terceiro e último, tá bem? Mas fica ligado nesse canal, palavra sencilla e pura, ok? No português significa palavra simples e pura. Se não está inscrito, inscreva-se aqui, por favor, inscreva-se. Tá aí a letrinha vermelha, inscreva-se. É isso mesmo em português, inscreva-se? No espanhol é suscríbete, já me esqueci, inscreva-se, tu entende aí, vai lá, clica nessa letra vermelha aí abaixo, e clica no sininho também que está aí, para você ser notificado sempre que eu subir outros vídeos, e compartilha aí com suas redes sociais, tá bem? Compartilha com suas redes sociais, por favor, e ajuda-nos, tenho mais ou menos umas 100 pregações aqui maravilhosas, escute as pregações, deixa Deus falar com você e com os seus também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.